Oi, eu sou a Sai e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa blusa de crochê linda. Ela tá super em alta e você vai adorar. Então fica comigo, já se inscreve no canal e bora pro tutorial. Então vamos para os materiais. Eu vou usar esse fio aqui, que é o fio mohair, acho que se fala assim. Nessa cor aqui, que é uma areia, tá vendo? E geralmente um rolo só já dá pro projeto todo. E também essa agulha de 7 milímetros. Eu sei que ela é bem grande para a espessura desse fio, mas é proposital para que os pontos fiquem mais abertos, dando aquele efeito que a gente viu na blusa. Vamos começar pelo primeiro nó. Então, a gente coloca a linha nessa posição aqui, assim. A gente passa esse aqui por dentro e puxa essa ponta, fazendo o nosso nó. Agora, é só passar a agulha por dentro e puxar até o limite, assim. Agora, a gente vai segurar essa linha aqui, vai passar essa daqui por trás da agulha assim e puxa aqui por dentro, fazendo nossa primeira correntinha. A gente continua fazendo correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui já tem 10 correntinhas. Eu vou continuar fazendo até eu ter 40 correntinhas. Pronto, fiz as minhas 40 correntinhas, considerando que esse projeto é um tamanho P. Se você for tamanho M ou G ou qualquer outro tamanho, você vai ter que incluir correntinhas aqui no início para aumentar a sua largura. E aí você pode ir medindo do seu corpo também. Agora a gente vai começar a fazer nossa primeira carreira de ponto alto. Para fazer ponto alto, a gente vai dar uma laçada na agulha, a gente vai pular essa daqui, vai vir aqui na nossa próxima, ó. Aqui você vai ter que abrir um pouco a trama para você enxergar, mas tá vendo, ó? Tem uma aqui, um X. Essa aqui de baixo é onde você vai passar a sua agulha. Passei aqui. Dá uma laçada. E aí, você vai passar ele aqui por dentro. Vai ficar com 3 loopings na agulha. 1, 2, 3, certo? Sempre vai segurando aqui embaixo para conseguir manusear. Aí, você vai dar mais uma laçada nele e vai passar por dentro desses 2 primeiros loopings. Então, passa aqui pelo primeiro, pelo segundo, ficando com 2 loopings ainda na agulha. Dá mais uma laçada e passa por dentro aqui desse segundo, formando o nosso primeiro ponto alto. Dá mais uma laçada, a gente vai fazer nosso segundo ponto alto. Então, vai olhando a trama aqui pra abrir bem pra correntinha. Passa a agulha por dentro, ficando com 3 loopings. Passa aqui por dentro das 2 primeiras e mais uma vez. A gente vai continuar fazendo isso até o final da nossa carreira de correntinhas, passando por baixo de cada uma aqui, para completar a nossa primeira carreira. Terminei aqui a primeira carreira, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai para nossa segunda carreira. A gente vai subir 2 correntinhas, 1, 2, e aí a gente vira o nosso trabalho pro outro lado. E aí, agora a gente continua do outro lado. Então, dá uma laçada, aí a gente vem aqui, ó. No próximo, nesse ponto aqui, nesse primeiro, vendo aqui, ó. Então, não é aqui dentro desse buraco maior, é desse menorzinho. A gente passa aqui dentro e faz o nosso ponto alto, como eu ensinei. Assim. Aí, a gente vai pro próximo. Então, não é nesse buraco aqui grande, é nesse pequenininho, ó. Tem que abrir pra enxergar. Tá vendo, ó? Passa aqui pelo meio. Puxa e termina o nosso ponto alto. E aí, ele vai ficando assim.
E aí, você continua. Mesma coisa, nunca pelo buraco grande, sempre esse menorzinho que tá aqui no meio. Às vezes vai precisar abrir pra você poder enxergar ele, mas ele sempre tá aqui pelo meio. Bom, já fiz 3, agora a gente vai continuar. Ele vai ficando assim, ó, tá vendo? Esse efeito aqui, vai dar uma puxadinha pra cima, mas é assim mesmo que ele tem que ficar. E a gente vai continuar fazendo ponto baixo até essa outra ponta. Quando chegar nessa ponta, a gente vai fazer a mesma coisa, sobe 2 correntinhas e vira pra continuar do outro lado. A gente precisa fazer pelo menos 10 carreiras. Então, vou continuar aqui produzindo e subindo para dar 10 carreiras. Ó, então eu terminei aqui as 10 carreiras, ficou assim. Tá vendo? Bem bonitinha, ficou nesse tamanho, que é um tamanho P, como eu falei. Se for fazer um tamanho maior, tem que aumentar as carreiras no começo do trabalho. Mas eu acho que as 10 carreiras ainda ficou bem estreitinho, medindo aqui no corpo. Então, eu vou fazer pelo menos mais 2 carreiras aqui, pra ficar num tamanho melhor. E fechar aqui a minha parte da frente. Pra parte das costas, a gente vai fazer o mesmo processo que eu ensinei aqui da frente. Então, a gente precisa de 2 desse aqui. E em vez de 10 carreiras, eu vou fazer 12. Então, eu vou fazer mais 2 aqui pra terminar. Terminei a segunda parte aqui, galera. Demorou um pouquinho, mas conseguimos. Olha como foi esse ponto, ficou a coisa mais linda. Vou arrematar aqui, cortando assim. E puxo bem pra ficar firme. Então, aqui já temos 2 partes, ó. Então, aqui já temos a parte da frente das costas, que a gente vai unir, vai ficar com essa abertura aqui no meio. E agora a gente precisa fazer a manga, que vai ser aqui. Então, a gente precisa considerar aqui essa largura, que vai ser a largura da nossa manga. Então, a gente começa de novo pela primeira manga. Fazer um nó aqui. Mesma forma que a gente começou o outro. Passar minha agulha. E começar a fazer correntinhas. Ó, então aqui eu já fiz 35 correntinhas. E aí eu medi aqui na largura, tá vendo? Então deu certinho o início com o final das correntinhas. Isso serve se você for fazer outro tamanho maior, por exemplo, ou menor. Então, você faz primeiro a base, depois, quando você for para as mangas, você junta os 2 pedacinhos assim e mede aqui a quantidade de correntinhas ideal para o seu trabalho. Porque a gente vai fechar aqui tudo junto. A gente vai fazer praticamente o mesmo trabalho. Então, a gente vai voltar a fazer ponto alto, vai ser esse mesmo ponto que a gente fez aqui. A gente vai crescendo ele até ficar no tamanho do nosso braço. Aí a gente vai ter que ir medindo. Eu vou medir aqui no meu e vou passar a quantidade de carreiras que deu pra mim, mas pode ser que pra você mude. Então, pra poder iniciar a nossa carreira, como eu ensinei no outro, a gente fez as 35, mas a gente sempre aumenta mais 2 pontinhos para iniciar o nosso ponto alto. E aí, a gente vem, dá uma laçada, acha aqui, ó, pula o primeiro, acha aqui o segundo, passa a nossa agulha, passa por dentro, passa por 2 loopings, depois fecha. Então, o nosso primeiro ponto alto. Então, a gente sempre tem que fazer isso pra gente não se perder. Vem no próximo, ó, tem que ficar abrindo aqui pra encontrar o próximo ponto.
Mas isso aí você pega a prática aqui. Acredito que se você já fez as duas partes, você já pegou prática bastante. Opa. E aí segura aqui embaixo sempre para conseguir fechar o seu ponto. Para ir formando os nossos quadradinhos. E aí não tem segredo, gente. É a mesma coisa, eu vou fazer aqui até o final. Chega nessa ponta, eu subo 2 correntinhas, viro o trabalho e continuo aqui do outro lado. E eu vou fazer isso até a minha manga crescer o suficiente do tamanho do nosso braço, né, no caso. E aí eu volto aqui para ensinar como que a gente vai fechar ela aqui e terminar a nossa blusa. Pronto, ó, gente, terminei uma manga. Deu 35 carreiras. Vou arrematar aqui. Então, vou cortar. Puxar meu fio. Ó, ficou com 35 carreiras. E aí, falta fazer a outra manga, mas... Ó. Aqui, a gente vai juntar as pontas. Depois, a gente vem aqui com a manga, encaixa aqui bonitinho, assim. Depois, a gente vai fechar aqui a lateral, tá? Então, agora eu vou fazer o outro lado, exatamente como eu expliquei pra vocês, da mesma forma que a gente fez esse lado aqui. Começando com as correntinhas, 35 correntinhas, 35 carreiras. Pronto, gente, finalmente terminei. Então, aqui tem uma das mangas. Eu vou colocar aqui do lado. Aí, aqui tem a parte da frente e das costas. Então, esse aqui, essa parte do meio, a gente vai deixar aberta, porque vai ser o nosso decote. E aqui tem a outra manga, que tá vindo aqui na lateral também. Então, agora, a gente vai juntar essas duas pontas aqui, pra ser a frente e as costas. E o meio vai ficar aberto, que é o nosso decote. E a gente vai juntar essas duas laterais aqui. Essa lateral aqui e essa lateral aqui, pra ficar no meio certinho. Depois é que a gente vai dobrar pra fechar nossa manga. Então, eu vou usar uma agulha menor, essa agulha de 3 pra essa etapa. A gente primeiro vai juntar aqui, então, o decote pra ficar certinho. Então, a gente vem aqui bem na pontinha dos dois, assim, pra gente poder juntar. A gente passa a nossa agulha. Já tem aqui um fio que sobrou. A gente já pode puxar ele mesmo aqui por dentro. E fazer o nosso nó. Puxa aqui de novo. E aí, a gente faz o nosso nó aqui. Puxando assim. E vamos unir essas duas partes. Precisar. Tô achando que aqui ficou meio frágil, tá vendo? Então, vou passar ele de novo aqui por dentro. Pra ele poder ficar mais reforçado. Aqui já fizemos um lado. Ficou bem firme. Bora fazer o outro. Também tem um pedacinho aqui que sobrou. Vou usar esse pedacinho. Se por acaso você cortou muito rente, não tem problema. É só cortar um pedacinho de fio e usar pra fazer um nozinho. Ó, vou vir bem aqui na pontinha dele. Vou puxar assim. Esse aqui tá mais difícil de enxergar do que o outro. Mas a gente consegue. Só ir passando assim por dentro, pra fazer um nó bem reforçado. Bom, aqui já unimos direitinho, tá vendo? A parte do decote, vamos abrir aqui de novo. Agora, unido já fica mais fácil. Então, a gente vai ter que juntar essas duas pontas e essas aqui depois. Mas, primeiro, a gente vai passar aqui por dentro. Vou passar esse do lado de cá primeiro. Vamos pegar aqui a linha. A gente começa aqui pela ponta. Até já tem uns fiozinhos aqui sobrando. Então, já vou usar eles pra começar unindo aqui. Com um nó. Que já deu pra unir. E esse lado que tá sem, não tem problema. A gente pode até começar por ele.
Então, vou juntar aqui eles dois, frente e costas, e a manga inteira. A gente pega o fio, vem aqui na ponta e passa ele assim por dentro. Aí, a gente pode fazer uma correntinha, passando assim por dentro. Puxa bem pra ficar bem firme. Aí, a gente pode continuar com ponto baixo, com baixíssimo, da forma que você preferir. Eu acho que eu vou fazer ponto baixo. Puxar aqui bem pra ficar firme. Aí, eu venho no próximo ponto, passo por dentro, puxo e puxo por dentro dos dois loopings. Venho no próximo, passo por dentro dos dois, do da frente e do de trás, puxo a linha, passo por dentro dos dois. Passo no próximo ponto, puxo e passo por dentro dos dois, fazendo ponto baixo. Para poder unir. Nada te impede de fazer o baixíssimo. O baixíssimo você passaria a agulha, passa por dentro e passa de novo. Também dá para unir dessa forma. Eu tô unindo com ponto baixo para dar mais uma folguinha nele. E aí você continua. Sempre tem que passar pelos dois, que é pela manga, a parte da frente ou a de trás, para poder ir unindo os dois. Vou mostrar como vai ficar no final para vocês. E aí, é só continuar até chegar lá. Até chegar nessa ponta. Vai unir essa parte. Cheguei aqui no final. Então, vou cortar aqui minha linha. Mostrar pra vocês. Ó. Ficou assim. Costuradinho. Bonitinho. Agora, tem que fazer o mesmo com essa manga aqui também. Porque aí, depois, por último, a gente vem pro último passo, que vai ser dobrar e fazer essa mesma costura, fechando aqui a nossa manga. Vou fazer primeiro essa parte aqui, unir esses dois. Pronto, ó, já juntei os dois, as duas laterais aqui. Agora, a gente vai dobrar ele assim. Dobra direitinho a manga também. Tá vendo? E aí, a gente vai fazer isso nas duas mangas. E vai fazer a mesma coisa, passando aqui o fio pra poder fechar a nossa manga embaixo. Vou até usar esses fios que já estão soltos. Fazer uns nozinhos, que aí já segura ele no lugar certo. Ó, então aqui já tá, já juntei com esses próprios fiozinhos que sobrou. Depois, no final, é só cortar eles e tirar da peça. E agora é só a gente passar aqui, ou com ponto baixo, ou com baixíssimo, e juntar, como eu ensinei pra vocês. E aí, ela já tá pronta. Agora, pronto, ó, aqui aberto, nosso decote também. Já fui arrematando aqui essas linhas que sobram. E aí, eu fechei aqui as duas mangas, ó. Essa aqui tá fechadinha. E a outra também. Vou desvirar ela aqui. E ela tá assim, belíssima. Vou botar aqui. E agora vamos provar pra ver o resultado final. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei bastante do resultado, achei que ficou bem bonito, principalmente
As costas ficou bem certinho. Dá pra fazer em várias cores também esse modelo. Eu achei só que a manga ficou um pouquinho curta, devia ter feito mais carreiras. Então eu vou ter que atualizar a receita com a quantidade de carreiras certinho, agora com ela pronta. Eu vou deixar atualizada a receita em PDF aqui no link da descrição. E aí você pode acessar lá o meu site que tem mais tutoriais e dicas de crochê pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, comenta aqui pra saber qual o próximo tutorial que você quer ver e se inscreve no canal pra não perder os próximos. Beijo!